Então, para a gente, esse lugar desse território, do brincar, é garantir o direito, né? E uma vez que a gente brinca, que a gente consiga acessar esse espaço brincante, a gente consegue ter uma outra relação com o mundo. Quando a gente fala de infância e do brincar, a gente não está só falando da criança, né? A gente está falando da família e, sobretudo, quando a gente parte para um olhar de território, né, de comunidade, a gente sabe que nas periferias a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres, né? Então, para cuidar da criança, a gente precisa cuidar também das mulheres. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Eu sou Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Já sabe, né? O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Por aqui rolam episódios quinzenais, sempre às quartas. Na descrição do episódio tem sempre os links para nossas redes sociais, para o nosso portal de notícias e para nossa campanha de financiamento. Bom, episódio 17, e nosso papo é sobre a importância do brincar nas infâncias. Como esse brincar, que é um direito, envolve muitas esferas e instâncias para além dos cuidadores das crianças. A conversa desse episódio é com a Minéia Oliveira, pedagoga, arte educadora e integrante do Brincando na Quebrada, e também com a Bianca Pereira, que é psicóloga, educadora popular e atua com as infâncias e o brincar nas periferias. Bora lá desenrolar esse papo? Eu sou Minéia Oliveira, sou uma mulher preta, periférica, mãe solo, arte educadora, filha da Carmelita, irmã de vários irmãos, e pedagoga, brincante. Eu vim do Nordeste, né? Bahia, Belmonte, vim parar aqui em São Paulo, primeira parada Carapicuíba, segunda parada Ermelino Matarazzo, Zona Leste, Vila Santa Inês. Agora que a gente já conhece um pouco da Minéia, bora conhecer mais sobre o corre dela. A Minéia, junto com a Mábia Oliveira e com a Sandra Conceição, formam o Brincando na Quebrada, uma iniciativa que atua com as infâncias nas quebradas através das várias formas de se brincar. O Brincando na Quebrada, na verdade, ele surge, né? Ele foi gestado de duas mulheres, que sou eu e a minha irmã mais nova, a Mábia Oliveira. Ele foi pensado, na verdade, com uma outra vertente. Ele surge aqui aqui em Ermelino Matarazzo mesmo, aqui no nosso território, com a intencionalidade de ocupar o território para brincar, mas num outro formato, em outro viés, que era de só ter mesmo os espaços brincantes, né? E convidar as crianças para poder brincar, e ele seria um projeto. E hoje ele se tornou um coletivo. Ele nasceu em 2017. A ocupação a gente já fazia, mesmo antes, quando a gente atuava na área, né, de educação, na área de educação infantil. Dentro desse território, a gente sempre atuou com as infâncias, mas trabalhando na creche, no CCA, no CJ, e com as crianças aqui desse território. E as ocupações, elas aconteciam, mas a gente não sabia qual era a ocupação. A gente só se deu conta disso bem depois, né, em torno de 2020, mais ou menos, quando começou a pandemia, que a gente entendeu que era realmente uma ocupação. Então, ele foi gestado nesse viés de ocupar, mas como projeto. Depois ele se tornou um coletivo, que é o Brincando na Quebrada hoje. A Minéia conta que as ocupações brincantes aconteciam antes mesmo delas entenderem dessa forma. Período que elas levavam as crianças do CEI e do CCA para conhecer as plantas, brincar no quintal da mãe dela, assistir filmes, e também levavam as crianças para as praças próximas às creches. Atualmente, as ocupações brincantes acontecem na Praça dos Predinhos, na Vila Santa Inês, na leste de São Paulo, e aí elas realizam oficinas, mediação afroliterárias e várias brincadeiras. Além das ações que elas realizam na praça junto com as crianças, também fazem formações com professores, educadores e instituições com esse viés. A gente começa, na verdade, fazendo a ocupação aqui na nossa própria comunidade. Nós temos alguns lugares como referência, que é a Praça dos Predinhos, que antigamente se chamava Praça da Tripa. Inclusive, a gente tem o Sarau da Tripa, que acontece aqui, e é a praça onde a gente ocupa com a nossa ação brincante uma vez por mês. A gente tem atuado também junto com os parceiros das instituições, principalmente
dos movimentos sociais, né, das SMAD, Secretaria da Assistência Social, que são os que estão mais nessa margem aí da invisibilidade, que tem menos acesso com a questão do direito ao brincar. Eles promovem as ações, as atividades, mas para quando vão atender as infâncias sempre fica pro cantinho. E aí eles têm buscado muito a nossa parceria e a gente tem feito essas atuações. Inclusive, as nossas ações, elas compõem esses lugares, dentro do território, no entorno, e a gente tem também passeado fora dele. As atividades do Brincando na Quebrada com as crianças do território acontecem de forma muito orgânica. A Minéia, a Mábia e a Sandra chegam com alguns materiais, como uma corda, e aí vai rolando. Nós vamos até onde estão as crianças. Ou seja, é só levar uma corda, né, fazer uma amarelinha, ter o que fazer, que as crianças vão se achegando, vão se juntando, pergunta se pode brincar, o que quer fazer junto. Porque a gente não vai lá para ensinar ninguém a brincar. Na verdade, a gente vai para aprender a brincar. Porque quem sabe fazer a brincadeira são as crianças. Então, a gente brinca junto, a gente está lá, a gente propõe deixa as materialidades disponíveis. E fica disponíveis também para que elas para a gente trocar essas experiências brincantes com as crianças. Que a ideia, na verdade, é essa, de ocupar o território, de fazer a ação e ficar disponível para a gente trocar experiências brincantes, porque a gente leva o que a gente sabe, mas a gente sai de lá sabendo o que a gente não sabia antes, que é brincar, que são as brincadeiras desse território da comunidade. Enfim, é isso que acontece tanto aqui quanto em outros lugares, como a ocupação que a gente tem feito nos quilombos também, a convite também de uma rede feminista, então isso também tem acontecido. Esses brincares também nesses outros territórios, que é o Quilombo da Barra do Turvo, Terra Seca, por exemplo. Entre as brincadeiras que a Minéia, a Mábia e a Sandra propõem, tem o brincar livre e também outras coisas. Por exemplo, em muitas atividades, as crianças criam seus próprios brinquedos. Elas têm uma oficina de produção de um kit sonoro, e isso com materiais como tampinhas de garrafa PET e aquelas redinhas de fruta, sabe? Elas também atuam com mediação de leitura, brincadeiras que têm o intuito de criar novos imaginários, como o quebra-cabeça que forma o mapa do continente africano. Chega lá nas redes do Desenrola, no Instagram Desenrola _, que vocês vão poder conhecer mais das atividades do Brincando na Quebrada. Então, por exemplo, a gente faz a oficina com as garrafinhas PETs para poder fazer vai e vem, as garrafas sonoras que a gente faz, a gente sempre faz um kit de percussão na nossa oficina, com as garrafas, posso até mostrar se vocês quiserem, uma garrafinha sonora, um chocalho de tampinha de garrafa, que eu nomeei de chocalhê, e hoje, inclusive, ontem ele já virou uma música que eu já utilizei hoje com as crianças numa vivência que eu fiz hoje. A gente vai se reinventando, vai se ressignificando, né, o tempo inteiro. E esse ressignificar que a Minéia traz a partir dos exemplos das brincadeiras também se conecta com alguns dos porquês do surgimento do Brincando na Quebrada e da sua continuidade. A gente foi criança que brincou na rua, na época que a gente morava em Carapicuíba, a gente brincava na rua. Quando veio morar aqui, as crianças brincavam na rua, daqui a pouco todo mundo saiu da rua. Por N questões, né, principalmente por questões da insegurança, né? Então isso fez a gente começar a pensar que rua é essa, que território é esse. Fora que esse território foi um território que foi a nossa academia. Foi ele que nos formou, foi esse território que nos fez ser essa arte educadora, né? Essa arte educadora brincante. Essa pedagogia que a gente tem hoje não é a do diploma que a gente conseguiu na academia, é a do diploma da comunidade. Então, a gente pensa também nesse lugar. Vamos devolver para a comunidade aquilo que ela nos deu. Então, para a gente, esse lugar desse território, do brincar, é garantir o direito, né? E uma vez que a gente brinca, que a gente consiga acessar esse espaço brincante, a gente consegue ter uma outra relação com o mundo. A gente consegue ampliar a nossa visão de mundo, inclusive. Entendeu? Só que é isso. Quem está garantindo o direito desse brincar? A gente consegue fazer daqui, mas será que quem deveria realmente garantir está garantindo? Será que as infâncias estão sendo todas visibilizadas? Né? Preciso pensar como que a gente está vendo essa infância, se a gente está conseguindo alcançar e garantir realmente o direito do brincar e das infâncias, principalmente das infâncias pretas. A partir dessa última fala da Minéia sobre quem garante ou deveria garantir esse direito ao brincar nas infâncias, eu conversei com a Bianca Pereira, que é psicóloga, educadora popular e integrante do Brincantes Urbanas, e falou sobre como o direito ao brincar está diretamente ligado a outros direitos que têm relação também com os cuidadores dessas crianças. O brincar, ele acontece para a gente se socializar, né? Para a gente estar junto, para a gente aprender diversas experiências, né?
pensando assim, para que ele aconteça, né, pensando num desenvolvimento pleno, integral, o brincar ele precisa de ter 3 componentes, principalmente quando a gente fala assim de liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de espaço e liberdade de criação. Esses 3 componentes, eles estão intimamente ligados ao brincar, né, principalmente ao brincar livre, que é próprio das culturas infantis, né. Quando a gente fala de periferia, né, de contextos periféricos, a gente está falando de diversas infâncias, né, de diversos brincares, né, sempre no plural, porque apesar de ser as periferias, elas são diversas em si mesmas, né. Então, o brincar para a potência, né, das crianças periféricas é principalmente ligado a essa parte de criação, né, quando a gente tem esses espaços que minimamente promovem, né, o brincar, e isso potencializa a nossa vida, e isso a gente carrega pela vida inteira, né, é um fio que a gente carrega pela vida inteira, de pulsão de vida mesmo. A Bianca aponta como a estrutura social interfere nesse brincar dessas diferentes infâncias. Quando a gente fala também da infância e do brincar na periferia, não dá para a gente não pensar na estrutura social, né, e nos impactos que a falta de direitos, né, ocorrem nesses espaços. Então, quando a gente fala assim nessa diversidade de infâncias e do brincar, nem todas as crianças periféricas brincam, né? Se a gente for pensar numa família de uma mãe que é chefe de família, que tem vários filhos, muitas vezes a criança mais velha vai cuidar dos outros irmãos e muitas vezes ela não vai brincar. E também a gente tem que pensar na questão de gênero. Se ela for menina, se esse mais velho ou mais velha, né, é uma menina, ou um menino, ele talvez o brincar não esteja garantido em sua completude para essa criança. Ou também a gente pensa que a infância ela acaba sendo institucionalizada, né? Essa mãe precisa trabalhar, né? Essa família, esses familiares, esses adultos, eles não podem ficar ali com a criança, e a criança ela sai da escola, ela vai para um CCA, ela vai para um contraturno, e o brincar ele acaba não ficando livre, né? Ele fica institucionalizado, às vezes fragmentado. Então, a gente está falando de um brincar complexo, né, de um brincar múltiplo, mas também muito potente e muito criador. Aqui a gente começa a entender como esse papo envolve muitas outras esferas e instâncias e que vai além dos cuidadores e das cuidadoras dessas crianças. As escolas têm um papel fundamental na garantia do direito ao brincar, né? Lembrando que esse direito, ele está garantido na Constituição, no artigo 227. A partir dele, a gente tem o ECA também, que está garantindo o brincar. E, recentemente, também a gente tem o Plano Nacional da Primeira Infância, que também traz os direitos do brincar, né? A educação, ela já traz, nos primeiros anos, então a gente está falando das 6, né? Então, da escola de ensino infantil, o brincar, ele é o eixo principal. Então, principalmente quando a gente fala de famílias periféricas, que tem um contexto super complexo, a escola ela é um lugar importantíssimo para garantir que a criança brinque, que ela tenha várias experiências diversas, né, outros contextos de convivência, de brincar, de cultura, de espaços de troca, né? Então, a escola ela vai ter esse papel fundamental para garantir. O que a gente percebe aqui? Conforme vai se passando os anos, né? Então, essa criança ela passa da SEI para a EMEI, para a educação infantil, e depois para o ensino fundamental 1 e 2, esse espaço do brincar ele vai diminuindo, até chegar no ensino médio, e esse espaço não mais vai existir, porque ele é coberto por conteúdos. Aí os conteúdos eles vão tendo mais importância dentro dessa grade curricular do que o brincar. Mas quem disse que quando a criança está brincando, ela também não está aprendendo? Pensar o brincar, as infâncias, é pensar um todo. Quem são essas famílias? Quem são esses e essas cuidadoras? Quais direitos essas cuidadoras também precisam acessar? Quando a gente fala de infância e do brincar, a gente não está só falando da criança, né? A gente está falando da família e, sobretudo, quando a gente parte para um olhar de território, né, de comunidade, a gente sabe que nas periferias a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres, né? Então, para cuidar da criança, a gente precisa cuidar também das mulheres.
Então, garantir uma quantidade, né, adequada de escolas, né, principalmente de educação infantil, que aí tem essa contradição que, apesar de ser institucionalizada, é de extrema importância para essa família, né, os espaços de contraturno escolar, é extremamente importante para essas famílias poder garantir o direito do brincar e também esse contexto de apoio também, né, das mulheres. Porque é isso, a gente se depara com mulheres e famílias sobrecarregadas, né, e aí a gente fala hoje de burnout materno, né, dentro da psicologia, que é a exaustão materna, porque ela está sobrecarregada com a sobrevivência da família, com os cuidados com as crianças, e isso impacta diretamente no brincar e nas experiências que essa família vai conseguir proporcionar para essa criança, né, a qualidade dessa relação. Então, tudo acaba ficando interligado e é como se fosse uma reação mesmo em cadeia, né, que vai atingir aí a criança. Olha, é sempre importante lembrar que em um episódio é impossível trazer tudo que envolve o tema. Então, nosso objetivo aqui é despertar o olhar, a dúvida, a curiosidade e mostrar como a quebrada aponta soluções. Dessa troca com a Mineia e com a Bianca, dá pra gente tirar algumas coisas e aí quero elencar aqui 3 pontos entre os vários possíveis. Primeiro, que em uma sociedade onde as mulheres, direta ou indiretamente, de diferentes formas, são colocadas como as principais e às vezes as únicas encarregadas dos cuidados com as crianças, é importante entender que esse cuidado é de todos. Que falar em políticas públicas que garantam o direito ao brincar é falar também de políticas públicas que garantam os direitos das mulheres. E esse primeiro ponto nos leva ao segundo. Falar em direitos das crianças é falar de acesso à saúde, à escola, à moradia, à renda. Uma coisa não é isolada da outra. E o terceiro ponto é algo que, infelizmente, a gente ainda não pode perder de vista ou deixar de reforçar. Para algumas crianças, a gente está falando do direito a brincar. Mas para outras, a gente ainda precisa falar do direito à vida. A Quebrada tem criado soluções, alternativas, possibilidades, a exemplo do Brincando na Quebrada. Mas aí, como bem disse a Mineia, a gente tem feito daqui, mas será que quem deveria realmente garantir os direitos está garantindo? E se a gente for pensar nas políticas públicas, no próprio artigo 227, ele fala que é o melhor interesse da criança. Então, se a gente fosse pensar, todas as políticas públicas para as crianças e as famílias e as mulheres periféricas teriam que ter prioridade absoluta. É a partir daí, né, que a gente consegue ali ter um pouco mais de equilíbrio e qualidade social para todo mundo, mas não, de fato não é isso que acontece. A gente vê muitas políticas públicas sendo bem feitas, bem escritas, mas na prática elas acabam não chegando para a gente que é da periferia. Se você chegou até aqui, no finalzinho, eu vou te contar uma coisa. Indo lá nas redes do Desenrola, você vai encontrar fotos da entrevista com a Mineia, corte em vídeo das entrevistas e por lá também encontra as redes do Brincando na Quebrada e da Brincantes Urbanas, da qual a Bianca faz parte. É só chegar no Desenrola _ no Instagram. Nosso portal de notícias é o desenrolenãomenrola.com.br e aí aproveita e fica só mais um pouquinho para deixar aqui sua curtida e seu comentário. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no nosso canal de vídeos. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira. Identidade visual Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.